Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, 27 de junho, já estamos em pleno Itapedro. A cidade já sente o clima, a cidade já está em festa e todo mundo se divertindo muito. E para trazer as novidades, os grandes pontos dessa festa que já está acontecendo, a gente tem uma entrevista muito especial com Bruna 70, que ela é chefe de projetos e planejamento da FIC, e a nossa convidada de hoje, do Politiza com Elas, para a gente ficar por dentro de muitas ações que acontecem paralelamente a este grande evento. Olha, hoje a gente tá com falta dela. Eu sei que vocês devem estar perguntando: cadê a analista política mais afiada e afinada do sul, extremo sul da Bahia, Larissa Araújo? Ela pediu perdão, mas por motivo de saúde de familiares, ela vai estar só por essa sexta-feira ausente aqui. E se Deus permitir, na próxima sexta-feira, ela já compõe a bancada do Politiza com Elas. Já vamos falar logo o nosso bom dia aqui para Bruninha, que tá aqui, que ela é toda assim, pequenininha, um chaveirinho da FIC, e já está aqui para falar com a gente das novidades e sustentabilidades que envolvem essa festa do Itapedro. Bom dia, querida Bruna. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo uma nova perspectiva, né, acerca do Itapedro, que desperta um olhar tão atento aos nossos cidadãos itabonenses, não é isso? É, exatamente. Bruna, quando você me contou, né, contou aqui para a TVI que está com essa ação de sustentabilidade, já com o objetivo de atender, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 30, eu falei, que magnífico. A gente sabe que é uma festa que tem um quantitativo em público, só para a gente ter ideia de quanto de resíduos sólidos, líquidos, né, até mesmo gasosos que se produz com um evento desse. O ano passado nós batemos assim o nosso recorde de público com 140 mil pessoas. Então a expectativa é para cima é para cima disso. Tendo em vista toda a composição da grade que nós planejamos, né, para que ocorresse esse ano, a gente entende que a gente vai alcançar aí no mínimo 10 mil pessoas a mais, 10, 15, 20 mil pessoas a mais. Então podemos projetar aí de 140 a 150 mil pessoas por noites no Itapedro. Vamos dizer que é um grande quantitativo de pessoas, e essa aglomeração, ela tem que ser preparada em diversas áreas, né? A gente vê a saúde sendo mobilizada, a segurança pública, né? A mobilidade, mas pioneiramente a gente agora está vendo a sustentabilidade. Exato. Como isso está acontecendo? Na verdade, o Itapedro, quando surgiu o ciclo de festejos juninos, ele coincidiu com a proposta do planejamento de governo do prefeito Augusto Castro, que foi da criação, do incentivo à criação da Associação de Catadores. Certo. Né, que a gente criou, extinguiu o antigo lixão e deu vazão para que essa associação pudesse ser implementada no município. Então, a gente percebeu que aquela ação de coleta de resíduos sólidos, que já ocorria na cidade de forma ampla, precisava de um gás, de um incentivo direto da gestão. Que é um grande momento para fazer economia. Exatamente. Porque ali, Lisdeile, a gente não tinha noção da quantidade de resíduos sólidos que eram gerados e de quanto isso poderia ser revestido
em lucro para a própria cidade, né? Eles estão em um momento em que, depois, em posterior, eu sugiro que você convide-os para que possa aqui falar, porque também é uma mulher a presidente da associação, então... Ótimo. É uma ação importante, né? Onde Qual uma é mulher o nome da presidente? Micole, um nome assim, acho que é Micole o nome dela. Pode ser que eu esteja enganada, mas Sim, é porque é muita gente que a gente acaba lidando e pode se confundir. Mas ela é muito engajada na luta, né? E tem um acompanhamento direto da Defensoria Pública, então é uma ação que a gente apoia e respeita e valoriza dentro do circuito. Essa foi o nossa primeira foi o lugar onde a gente identificou que o desenvolvimento sustentável já estava caminhando conosco. A partir daí, a gente foi identificando aquilo que a gente já fazia de forma involuntária e que não percebia o alcance. Vou dar outro exemplo voltado à perspectiva da preservação do meio ambiente. Quando a gente traz para a cena as capivaras, que são os patrimônios da nossa cidade, são patrimônios naturais. Com certeza, símbolo. E mascote do Itapeiro. Exatamente. A gente não poderia colocar outro mascote se não fosse a capivara. É claro. A gente realiza um festejo próximo ao rio. O rio, ele é um patrimônio da cidade. É um patrimônio natural, que a gente precisa, posteriormente, traçar cuidado sobre ele, claro. Já está aos nossos olhares, no nosso planejamento. Mas a gente precisa compreender que há toda uma dinâmica nesse sentido. Quando a gente traz também os temas do Itapedro, falando sobre a memória do nosso povo, quando a gente fala sobre Maria Bonita, que é um símbolo feminino da história nordestina, quando a gente fala sobre Cocó, que é patrimônio da nossa história, também está dialogando com as ações da ODS. Quando a gente cria um espaço exclusivo para acolher os filhos dos ambulantes dentro do circuito, isso a gente está falando sobre... é da primeira-dama, né? Exatamente. Andréa Castro, que foi muito pioneira nesse acolhimento. Quando a gente possibilita uma parceria com o governo do estado para trazer um ônibus que vai tratar diretamente sobre o combate à violência contra a mulher. O ônibus Lilás vai estar presente nessa? Já chegou? Já está aí. Já está todo implementado. Quando a gente percebe que, por exemplo, nós produzimos muitos gases de efeito estufa durante o evento. Sim. Então, que a gente precisava identificar uma empresa que conseguisse que os nossos gases produzidos ali naquele evento, eles não viessem a afetar ainda mais o meio ambiente. Então, a gente já formalizou uma parceria com a empresa para que houvesse essa utilização dos créditos de carbono que são transferidos através da empresa. É isso que a gente quer entender. Então vai ter compensação de crédito de carbono no Itapeiro. Gente, isso é magnífico. A gente aqui no Politiza com Ela sempre quer tratar de políticas públicas que de qualquer forma afeta de forma muito positiva o nosso meio ambiente. E quando a gente tem uma festa que é planejada com essas diretrizes, em cuidar não apenas da saúde, do acolhimento das crianças, filha dos ambulantes que estão trabalhando no evento, mas que cuida da coleta de todos os resíduos que são produzidos neste evento, é um ganho, né? É uma lição. É um patrimônio que se deixa para que seja utilizado em outros eventos, porque há muitas críticas, Bruna, que tem os eventos e depois no outro dia faz aquelas imagens ali daquela arena cheia de lixo, né? E aí fala, olha o que produz a festa e lá vem as críticas, mas aguardem, porque agora a história está mudando, além de trazer vários benefícios pedagógicos para a população. Claro, com certeza. A gente vem tendo esse cuidado ao longo dos anos, porque a gente percebe que não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo a perder. A gente precisa construir um ambiente sustentável. E para isso a gente precisa conversar com todas as linguagens, a gente precisa conversar com respeito à identidade de gênero, a gente precisa conversar com respeito às crianças e aos idosos, a gente precisa conversar com o meio ambiente de um modo geral, não é só com a ação de preservação do verde. Mas aquele impacto que a gente não conseguiu ainda reverter. De que forma a gente vai conciliar, né, dentro do meio ambiente, dentro de um grande festejo? Eu acho que Itabuna sai na frente no sentido da gente estar utilizando de um grande festejo, que é alvo de críticas positivas e negativas, que eu não acredito só na crítica negativa, eu acredito que as críticas elas são para os dois lados. Sim. E que a gente pode utilizar isso como um boom. Itabuna hoje, eu lhe digo com propriedade, porque eu sou uma apaixonada. Isso é importante que as pessoas entendam. Acho que o meu discurso, ele não foge do que eu pratico. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Então, tudo que é escrito, tudo que é dito, tudo que é
propagado a escolha do tema, a escolha das cores, a harmonia com os mascotes, falar sobre as ODSs é algo que me impacta com paixão, porque eu sei que a minha cidade, ela é um elemento propulsor para o mundo. Itabuna é uma cidade que sai na frente porque ela está dialogando diretamente com a Agenda 2030. Você sabe o que é isso? Assim, você sabe pela sua aproximação intelectual, mas as pessoas, de um modo geral, não sabem qual é a festa pública que tem um QR Code das Nações Unidas, assim, na dimensão que você vai ver hoje lá. Com grande. Com todas as 17 ODSs que ali estão descritas, que nós temos mais uma que entra no circuito, mas que não estava elencada no site, então a gente preferiu não colocar. Bom, mas entende o impacto disso? Eu estou entendendo o impacto disso e a gente tem que parabenizar, né, a Prefeitura Municipal de Itabuna, a FIC, a você, Bruna 70, Aldo Rebouça, e eu não vou dizer o nome de todos os servidores municipais, diretamente ou indiretamente, que estão engajados neste grande evento. Bruna, quando a gente fala de Agenda 2030, a gente está vendo várias preocupações e objetivos para serem cumpridos nesse evento. Violência contra a mulher, contra a criança, violência sexual, que faz parte da Agenda 30, geração de renda e distribuição de renda, né, com os catadores, com a preparação dos trabalhadores ambulantes ali para que tenham um preparo e atendimento ao público, questões sanitárias e questões de segurança que foram feitas também. A gente esteve aqui com o Mauro. Além disso, a sustentabilidade. Se a gente for falar, a gente vai perceber que vários objetivos estão sendo alcançados e cumpridos através de um evento. Então, não é uma festa por festa. Exatamente. É uma festa que tem objetivo e que tem missões a cumprir e deixar legados para a própria cidade, né, nessas ações. Para a própria cidade, para o gestor, para o cidadão. O cidadão, hoje, a partir do momento que ele passa a frequentar uma festa como essa, ele se compromete a perceber, ele vai olhar para o festejo com um olhar diferente. Porque ele vai começar a identificar, olha, isso aqui foi o que eu vi no vídeo, isso aqui foi o que as meninas estavam falando sobre a ODS. O que é a ODS? A gente está fazendo uma ação educativa. Sim. Muitas pessoas não conhecem o que é a ONU, o que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que é se pensar em um país sustentável, uma cidade sustentável. Mas a gente precisa entender que nós vivemos em um ambiente que ele depende das frequências climáticas e da interferência do homem dentro desse processo, né? A gente sempre foi muito enfática aqui nos nossos programas, Bruna, no sentido que a cidade, ela tem que ser um campo aberto para investimentos. Claro. E um campo que possa ter infraestrutura, que possa ter um ambiente de investidores. A Itabuna viu perder uma massa populacional de 30 mil habitantes em cerca de poucos anos, poucas décadas, né? Então, quando a gente tem festas, a gente tem eventos que promovam, né, um ambiente limpo, um ambiente de negócios, a gente atrai investidor. E aí a cidade cresce. Os nossos jovens, né, que está aqui diante de duas jovens lindas, a Luísa aqui, que é uma professora da cultura, é uma linda bailarina, uma bailarina de excelência. A minha filha que está aqui nos estúdios, que faz engenharia de transporte e logística. A gente não quer, Bruna, perder. Exato. Luísas, Ana Carinas, né? Que não há uma fuga de cultura e de cérebros da nossa cidade. E que ações como essa têm que a cada vez ser implementada. E você disse uma palavra aí que eu gostei muito, Bruna. Está na hora de agir. Não dá mais tempo para esperar. Não dá mais tempo para esperar. A gente precisa sair desse mundo da rede social, onde as pessoas só entram para serem combatidas o tempo todo. E pensar em propostas que sejam de impacto positivo para a cidade. Né? A gente precisa pensar conjuntamente o que está sendo melhor para a minha cidade, o que você está se pensando a longo prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Para que a gente possa ter uma resposta positiva como essa. A gente não vê os nossos jovens indo embora da cidade, mas sim a gente atraindo investidores. Uma resposta positiva sobre isso que eu posso lhe trazer agora é a quantidade de patrocinadores que a gente está conseguindo. Então a gente está atraindo patrocinadores porque a gente tem resultado. Isso é importante. Muito se questiona das festas, dos eventos, a questão dos recursos.
Mas o recurso, a gente já debateu esse assunto aqui, entrevistamos Aldo também a respeito disso, falamos a respeito disso. O patrocínio hoje e os recursos para se ter uma festa dessa não é propriamente recursos públicos. Isso. Né? Os recursos públicos já estavam previstos, já estavam aprovados anteriormente para serem gastos nessa festa. E também há um leque, né? Vamos dizer, um cardápio aí de vários investimentos para que a festa se realize na dimensão do Itapedro. E quanto mais cuidado a gente tem com a cidade, com a preservação do meio ambiente sustentável, mais a gente atrai olhares de investidores. Porque, por exemplo, este ano nós temos a Natura como patrocinadora. Ela vai montar um stand lá na entrada do circuito. Quem tiver a oportunidade de chegar e adentrar lá o espaço, passe, pegue seu kit, experimente, observe como as pessoas estão ali lhe atendendo, o que é que elas vão apresentar. A Natura ela tem um cuidado especial com o seu artista, com o seu consumidor. Ela tem um cuidado especial com o consumidor. Nós temos a universidade, a UNEX, algumas empresas que estou aqui falando o nome, mas é porque são patrocinadoras do evento como um todo. Nós conseguimos também um patrocínio este ano com a Caixa Econômica. Nós tivemos um patrocinador interessado em trazer uma atração para utilizar o solo como contrapartida da contratação desse artista. Então, assim, Itabuna, gente, está sendo vista nacionalmente. Isso é extremamente importante para nos fortalecer economicamente, para nos fortalecer estruturalmente. Ela não é só um polo comercial, ela está crescendo de uma forma nunca antes vista. E temos que abraçar essa festa, participar com responsabilidade, com sustentabilidade. Acredito que deve ter vários agentes da sustentabilidade trabalhando nessa festa, que vão fazer recolhimentos, mas também locais adequados de depósitos. Né? A gente tem espaço específico para o pessoal da Acre, onde eles podem se alimentar, alojar o seu material. Eles estão tendo cuidado de assessoramento com o educador físico, para fazer alongamento, vai ter todo um cuidado especial para eles. Já temos e esse ano vamos ter um olhar mais especial ainda. A gente vai continuar aqui com Bruna, ela não vai embora, mas a gente vai chamar aí, Cássio, os destaques dessa semana, o que foi notícia aqui no Brasil, no mundo. Vamos lá, Cássio, coloca aí o nosso primeiro destaque. Bruna, a gente viu uma turista que foi notícia, infelizmente, de forma muito trágica. Eu queria pedir para Cássio colocar a foto aí dessa turista. Você deve ter visto, né, o caso de Juliana Marins. E já a morte dela causou uma estremecida nas relações internacionais. O relacionamento entre Brasil e Indonésia já sofreu aí um revés após a confirmação da morte dessa jovem brasileira, Juliana Marins. O governo Lula, gente, que vinha já fortalecendo laços com esse país asiático, passou a cobrar resposta ao mais alto nível, inclusive diretamente ao próprio presidente, o Brabovo, Subianto, sobre a morte, né? Eu digo a covarde demora para oferecer socorro a essa jovem turista brasileira. Então, essa tragédia, gente, mobilizou, foi notícia nas redes sociais, e ali uma verdadeira corrente, né, de internautas exigindo, e lotaram a caixa de mensagem do próprio presidente, exigindo ali que houvesse um socorro mais breve possível. Infelizmente, o socorro não chegou a tempo, né, e já aí é fato essa notícia que ela veio a óbito. Bom, nós temos mais destaques, né, Cássio? Vamos colocar aí, vamos sair de um destaque internacional, mas ao mesmo tempo nacional, né? Vamos passar para o Congresso Nacional, porque houve uma derrubada de um decreto do IOF. Esse decreto que foi derrubado pelo Congresso Nacional vai dar uma perda de quase 10 bilhões na arrecadação. Essa decisão ocorre aí no meio do descontentamento de parlamentares com a política econômica. O próprio ACM Neto diz que ia blindar, né, junto com a sua superfederação, União Brasil e o
PP que, segundo ele, não deixaria ter mais aumentos de impostos, né? Por outro lado, o governo alega que terá uma perda de arrecadação de cerca de 10 bilhões, né? Milhões, não, bilhões. E com essa perda, né, haverá ter que ocorrer contingenciamento, né, cortes de gasto para manter aí a meta do déficit zero, que é lei, né, de responsabilidade fiscal. E para a gente quase voltar aqui já com Bruna, que está contando muitas novidades desse Ita Pedro, o último destaque que a gente faz aqui é uma lei, Bruna, uma lei também que fala de nós mulheres, né? O Senado, ele aprovou, já está indo para sanção e veto do presidente da República, 30% de cota para as mulheres nas comissões das grandes estatais. Então, aí o Senado aprovou, né, o projeto de lei de Tabata Amaral, que passou pela relatoria da senadora Leila. Agora é lei 30% das vagas nos conselhos de administração de estatais. Por exemplo, uma Petrobras, ao longo de 3 anos, vão ter que ter 30%, né, de mulheres na composição dos conselhos de administração. Então, é uma vitória, né, porque a gente, Bruna, é maioria em tudo. As mulheres têm mais curso superior, nós somos mulheres em termos populacional, nós somos maioria em termos populacional, também maioria de eleitores, mas muito minorias em cargo de chefias. As mulheres mandam pouco, né? Não estão, não é questão nem de mandar, eu vou até mudar o verbo para não ser mal interpretada, não estão nos espaços de decisão. E as mulheres não estando nesses espaços de decisão, muitos olhares que são voltados para o público feminino deixa de existir. E aí a gente sempre está num patamar abaixo em termos de direitos na nossa sociedade. Por exemplo, a gente vê Bruna aqui, que está no cargo de chefia dentro da FIC, olha a administração. Não vou dizer que os homens não têm esse olhar, mas o olhar mais aguçado aí da mulher para a questão feminina é extremamente importante para ter um ônibus lilás, né, Bruna, dentro do circuito. Aí, qual é a importância e a funcionalidade desse ônibus dentro do circuito, Ita Pedro? A vinda do ônibus foi também um olhar da primeira-dama Andréa, né? Ela tem esse cuidado, essa percepção. Ela também já foi vítima de violência política, assim como nós estamos aqui neste lugar e somos vítimas a todo momento. Eu sei que em algum momento você já foi e eu já fui. E sou todos os dias nas redes sociais. Eu sou todos os dias nas reuniões. Já fui, já processei, já ganhei. Exato. Nas reuniões eu sou sempre, assim, isso é bom ser dito publicamente, mas que isso me deixa frágil em algum momento, mas me fortalece por outro lado. Né? É importante que a gente se posicione nesse sentido para que as pessoas percebam que faz parte do jogo, a gente sabe, mas a gente quer também ser respeitado ao longo do processo. É mais fácil me atingir do que atingir meu chefe, sabe? Meu chefe é um cara super sensível, eu gosto de chamar de chefe, que eu acho importante esse cargo, esse respeito em relação... Eu digo isso sobre Aldo, ele é uma pessoa muito sensível, ele está sempre com o olhar atento e com o ouvido para entender qual é a minha percepção enquanto mulher nesse sentido, quais são as ações que podem ser melhoradas nesse sentido, para que a gente tenha mais cuidado com o ambiente que nos cerca. Entende? Então, eu sou privilegiada nesse sentido, mas eu sei o quanto isso é um caso raro. Né? A gente tem uma primeira-dama que teve a sensibilidade de trazer esse ônibus para o local do evento, porque a gente entende que Itabuna também precisa sensibilizar as outras mulheres a entrarem naquele ônibus e a fazerem a sua consulta, a entenderem o que é que elas estão passando, o que é que passa ali. Sabe, é uma sugestão também a gente fazer uma cobertura do que será ofertado dentro do ônibus. E o que será ofertado dentro desse ônibus? A gente, além da distribuição dos folhetos, né, que são campanhas que você as conhece, que a comunidade de um modo geral conhece, haverá a possibilidade de consultas de como você... como é que eu posso dizer isso? Para não ser um pouco objetiva demais.
se você está vivendo alguma violência. É isso, Bruna. As festas têm um tipo de violência que é muito comum, a importunação sexual. Isso. Né? É aquela cantada não desejada, é aquele beijo forçado, é aquele agarro não desejado, aquela mão na integridade física não desejada. E muitas vezes a mulher se sente constrangida. Eu acho que o ônibus, não tenho certeza, será um grande ambiente para isso ser esclarecido e até pedido de ajuda. Com certeza, um impacto positivo, eu acredito que o ônibus vai. E quanto mais mulheres como nós passarem por aquele ambiente, entrarem e conversarem, sabe, nos reunirmos ali e entenderem que adentrar aquele espaço é algo comum, que não é algo que vale colocar em xeque, ou que alguém vai te olhar com um olhar diferente. Quem sabe que é esse recorte. Né? Que eu acho que quanto mais ocuparmos aquele espaço, mais será ele aproveitado pela comunidade. Meu cuidado é sempre que as pessoas se percebam parte do processo. Então a gente deixa o recado aí, gente. Passar dos limites não é nenhum favor, é obrigação legal. Porque você pode ser preso em flagrante delito, né? A Polícia Civil tem equipe na área, a Polícia Militar também está mobilizada com cerca de 200 homens por dia, né? Com toda a capacidade de recursos humanos e também tecnológica, porque está com câmeras de reconhecimento facial, câmeras também de reconhecimento de placas de automóveis, ou seja, um circuito que oferece uma grande infraestrutura em termos de segurança pública, especificamente para as mulheres, para as crianças, para a família que vai aproveitar esses dias ali. Hoje tem Henrique e Juliano. Não, hoje tem Henrique e Juliano, Henrique e Juliano. É a grande atração, então a gente espera aí um grande público, né? Isso, Bruna? A gente espera, hoje é o dia mais esperado, né? A cidade está toda enfervecida no circuito para que possa ver essa grande atração que nunca veio aqui na cidade, né? Então, a gente tá todo mundo animado. Eu vou, cara. A minha bota já tá pronta, já tá ali bem enceradinha, brilhando o biquinho, prontinha para dançar aquele forrozinho gostoso ali, embalado com Henrique e Juliano. Eu tenho certeza que muita gente também tá nesse espírito apenas de alegria, né? E se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Tem um amigo da rodada, aquele que só fica na água. Ou peça o 99, o Uber aí, para fazer esse período com menos incidentes, menos vítimas aí de acidente automobilístico. Já tivemos perdas fatais nesses últimos dias e a gente quer só mostrar resultados positivos. Eu vou chamar Aldo Rebouças aqui, eu falei para ele, para ele ontem, né, que a gente quer ele aqui na TVI, ele está assim, correndo para deixar tudo lindo, perfeito e que você sinta prazer e felicidade de estar nesse evento. A gente agradece e parabeniza sempre a equipe da FIC, né, em nome agora de Bruna 70 que está aqui, e a gente vai curtir esse São João aí, que já não é mais tão São João, mas é Pedro, é Pedrão, assim, muito gostoso na cidade de Itabuna, que promete e já faz parte do calendário da nossa cidade. Obrigada, Bruna. Muito obrigada pela oportunidade, e fica aqui o convite, né, para que aqueles que não foram à festa ainda, que nunca experienciaram, que tenham a oportunidade de ir lá, e que observem o circuito, identifiquem lá o cuidado que nós tivemos em proporcionar o melhor para vocês. Itabuna merece e as pessoas de fora também merecem ser bem recepcionadas por vocês. Estamos juntos e seguimos para que o melhor aconteça. Sexta-feira tem um balanço dessa festa aqui na grade da TVI News, junto com Politiza com Elas. Fiquem com Deus, aproveite bastante, porque eu vou aproveitar. Tô chegando daqui um pouquinho lá no circuito para dançar esse forrozinho gostoso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.